A Assembleia Legislativa do Equador autoriza a presença de bases militares estrangeiras em seu território, muito possivelmente abrindo espaço para que bases americanas sejam instaladas novamente no Equador. Enquanto isso, Lula sobe o tom contra os Estados Unidos, alegando que é inadmissível crítica dos americanos em relação a ministros e a Suprema Corte do Brasil, podendo retaliar os Estados Unidos. Será, pessoal, que vai rolar? Falar um pouquinho também sobre mais um ataque bem sucedido que os ucranianos fazem em território russo, depois de atacar 5 bases aéreas com uma grande taxa de sucesso. Agora, a ponte da Crimeia, que é visto como um símbolo de sucesso da ocupação russa, principalmente no território da Crimeia, é atacado pelos ucranianos, que compartilham inclusive imagens e dados da inteligência de como que o ataque foi realizado. Vai lembrar, galera, que a gente teve ataques da Ucrânia também contra ferrovias em Briansk e em Kursk, e a Rússia muito possivelmente se mobilizando para responder esses ataques. Já tivemos um grande ataque hoje contra o território de Sumy e também de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, e a possibilidade, segundo Dmitry Medvedev, de grandes explosões, não só contra pontos, mas contra pessoas que se colocarem à frente dos objetivos da Rússia, falando sobre o Oreshnik, o míssil de grande capacidade, inclusive nuclear, e colocando também que os acordos hoje que estão sendo feitos ou negociados em Istambul não têm o objetivo de fazer um acordo com a Ucrânia, mas sempre a vitória russa sobre os ucranianos. Enquanto isso, nós temos também, em Portugal, o anúncio de que 34 mil imigrantes, incluindo 5 mil brasileiros, devem deixar imediatamente o país. Em um momento de aumento, vamos colocar assim, do nacionalismo anti-imigração em Portugal, porque será que isso está rolando? E finalizar, falar um pouquinho também sobre o Elon Musk, que depois de deixar o governo americano, tece críticas duríssimas ao pacote que foi aprovado pelo Congresso americano, mas que foi apresentado pelo governo Trump, colocando que isso vai aumentar demais a dívida dos Estados Unidos. Enquanto a Coreia do Sul tem um resultado em que a centro-esquerda vai governar o país e muito possivelmente abrindo espaço para negociações com a Coreia do Norte. Será que a gente vai ter finalmente a paz na Península Coreana? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, o Equador, ele aprovou, pelo menos na Assembleia Legislativa do país. Ainda precisa ter autorização, passar por um referendo popular, uma consulta popular, mas da instalação de bases militares estrangeiras em solo equatoriano. Vale lembrar que o Daniel Noboa não é exatamente igual, né? Claro que existem diferenças, mas ele diz que parte do seu plano de segurança pública no Equador é inspirado em Nayib Bukele e ele representa uma direita sul-americana que tem fortes anseios ali, fortes alianças com o governo Trump. Inclusive, em março, o Daniel Noboa esteve nos Estados Unidos, fez negociações ali, conversações com o governo Trump, não anunciou nenhum tipo de concordância, algum tipo de acordo, trato definido, mas especula-se que seja pela possibilidade da instalação de bases militares estrangeiras em solo do Equador. Vale lembrar que o Equador é um país que tinha, até cerca ali de 2019, 2020, uma das menores taxas de homicídio de toda a América do Sul, mas houve, por algumas questões relacionadas às crises econômicas do Equador, que abriram espaço para aumento da criminalidade, além do acordo com as Farc da Colômbia, que também fez com que parte do grupo se desmobilizasse da Colômbia e fosse em direção ao Equador, a própria localização estratégica do Equador, que tem conexão não só com a floresta amazônica, mas com o próprio Oceano Pacífico, é uma rota importante, cara, querendo ou não. E a presença do Equador entre Peru e Colômbia, que são grandes produtores,
e um pouquinho mais para baixo ali a própria Bolívia, o Equador ele se voltou nos últimos anos para ser um país que participa efetivamente do de entorpecentes em toda a América do Sul. E isso acabou culminando também com o aumento da criminalidade do país. Vide no penúltimo processo eleitoral, não agora do Daniel Noboa e da Luísa Gonzalez, mas o penúltimo, teve a morte do Fernando Villavicencio, por exemplo, que era o 5º colocado nas eleições e muito possivelmente pela atuação do narco, que atua no território do Equador. O Daniel Noboa, nesse último governo, ele tentou aumentar a repressão do país contra esses grupos, só que assim, dando uma buquelizada no Equador, só que enquanto o Bukele ele conseguiu de fato atuar contra a atuação daquelas gangues, reduzir bastante a criminalidade, embora haja denúncias de desrespeito aos direitos humanos, o Daniel Noboa, o Nayib Bukele teve uma popularidade gigantesca, tanto que se elegeu com uma enorme diferença de votos. O Daniel Noboa não exatamente, porque ele aumentou a repressão estatal, mas sem conseguir exatamente a queda da criminalidade como foi conseguida, por exemplo, em El Salvador. Claro que são países diferentes, contextos diferentes, mas o Daniel Noboa está pressionado. Talvez esse anseio do Daniel Noboa de fazer uma aliança com os Estados Unidos e trazer essas bases militares seja justamente para tentar controlar a criminalidade do país. Vai lembrar, galera, que, como eu falei para vocês, não depende somente do Congresso, ou seja, da Assembleia Nacional, e do presidente. Precisa de autorização popular, de um referendo popular. Será que o Equador vai topar? Porque, de novo, não é explícito, olha, vai ser a presença de bases americanas no território. É uma base estrangeiras. Mas a única base estrangeira que pode ser negociada, pelo menos agora, é a presença de bases americanas. Enquanto isso, tivemos também o Lula dando algumas declarações polêmicas, primeiro, sobre a situação na faixa de Gaza, mais uma vez falando que é um o que Israel está cometendo e que Israel deve deixar de se vitimizar, alegando que estão perseguindo os judeus, que é um movimento antissemita e que não, na verdade Israel deve satisfação porque existem coisas que estão sendo feitas não exatamente somente contra o Hamas, mas contra a população palestina. Além dessas declarações polêmicas sobre Israel, aliás, existe uma pressão grande, de setores, principalmente dentro do seu partido político, para que possíveis embargos, sanções sejam praticadas contra Israel. O Brasil, lembrando, vai liderar um movimento nesse meio de ano, junto com o Senegal, a favor da criação de um Estado palestino na própria ONU. Já disse que simbolicamente pode ser importante, mas na prática não vai trazer grandes consequências, embora simbolicamente seja um ponto importante. O Brasil talvez tenha sido o país mais importante, pelo menos diplomaticamente na ONU, com Oswaldo Aranha, responsável pela criação, pela formação do Estado de Israel, da separação do território da Palestina, lá em 1947, e agora por isso que o Brasil é visto também como uma possível liderança para a criação desse Estado palestino. Além disso, ele também foi perguntado sobre a postura em relação aos Estados Unidos. A gente já vem discutindo aqui, que os Estados Unidos, o Marco Rubio falou sobre isso, alguns outros secretários, deputados também falaram sobre o assunto, da possibilidade de sancionar autoridades brasileiras que estariam envolvidas em censuras contra cidadãos que moram nos Estados Unidos, mesmo que não sejam americanos, ou cidadãos americanos mesmo, alegando que algumas redes sociais que são sediadas nos Estados Unidos, como Instagram, como Facebook, como YouTube, estavam sendo censuradas por censuradores. Colocou como exemplo alguns países da América Latina e também do continente europeu. Algumas listinhas, supostas listas foram vazadas com Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, enfim, e contra pessoas como Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, dentre outras figuras, que segundo a interpretação de parte ali dos políticos americanos, e nem sei somente por conta dos brasileiros ou está dentro do escopo dos brasileiros, estariam sofrendo uma perseguição de estados autoritários. Só que o Brasil não considera dessa maneira. O Brasil fala que os Estados Unidos podem até discordar dessa decisão, mas que isso pertence à democracia brasileira e que não são os Estados Unidos que devem fazer retaliações contra membros da política ou da justiça brasileira. E sim, se a sociedade brasileira não concorda com os métodos, deve eleger parlamentares, senadores, deputados que vão legislar para criar legislações que sejam mais permissivas ou que impeçam que a Suprema Corte haja dessa maneira. Ah, professor, mas a Suprema Corte é autoritária. E aí, teoricamente, deveria existir a figura do Senado para fazer eventuais impeachments, Ah, professor, mas o Senado está concomunado com esta... Enfim, aí está na complexidade política brasileira.
Independente das questões políticas, meu canal é muito mais sobre geopolítica. Por que eu trago essa notícia para vocês? Porque as falas estão ficando mais fortes. O Lula falou, por exemplo, que vou dizer o que penso para você, para o jornalista, né? E o que penso vai ser a decisão do governo. Primeiro, é inadmissível que um presidente de qualquer país dê palpite sobre a Suprema Corte de outro. Se você concorda ou não concorda, silencie, porque não é o correto dar palpite. Os Estados Unidos devem compreender que respeito à integridade das instituições de outros países é muito importante. Por enquanto, só temos falas, até por isso nem posso tomar algum tipo de atitude. Mas pode ter certeza que o Brasil vai defender não só os ministros que forem afetados por possíveis sanções americanas, mas toda a Suprema Corte. E aí fez críticas ao Eduardo Bolsonaro, que está licenciado do cargo de deputado federal e está tentando fazer esse meio campo aí, né? Essa mobilização frente a alguns parlamentares e até membros do Poder Executivo para que sanções sejam aplicadas contra ministros do STF. Como eu falei, né? Politicamente, cara, juridicamente, vou deixar para outros canais que falem sobre o assunto. Recomendo aí que vocês pesquisem, caso tenham curiosidade. Mas diplomaticamente, a gente tem que ver se os Estados Unidos eles vão querer de fato comprar essa briga. É o momento em que a China aumenta muito a sua influência na América do Sul e o Brasil, querendo ou não, é uma liderança importante. O presidente brasileiro está se posicionando, anunciando possíveis retaliações a o que ele considera como interferência dos Estados Unidos na política, na democracia brasileira, e por isso talvez os Estados Unidos tenham que tomar cuidado, caso não queiram romper as relações com o Brasil, e o Brasil também, claro, né, não queira romper as relações com os Estados Unidos. Do ponto de vista geopolítico, talvez o presidente brasileiro veja até como uma possível vantagem lidar com a questão dessa maneira. Vem de exemplos que aconteceram no passado. A gente teve, por exemplo, candidatos europeus que foram contra a atuação críticas do Elon Musk, críticas do Trump, aumentando a sua popularidade. Na Austrália, por exemplo, o candidato que era pró-Trump acabou perdendo. No Canadá, talvez seja o maior exemplo. O partido conservador era extremo favorito. Até o Trump começou a falar que o Canadá deveria ser o 51º estado americano e associar a figura do partido conservador ao Trump. O Mark Carney, do Partido Liberal, visto como menos politizado, um cara um pouco mais técnico que o Justin Trudeau, conseguiu ser eleito pelo mesmo Partido Liberal, que tinha menos de 15% de aprovação no ano passado, entende? Também por conta dessa retórica anti-Trump. Então, talvez o atual governo brasileiro até veja essa possibilidade, tá vendo? Estão querendo colocar os Estados Unidos interferindo na nossa democracia com uma chance de obter algum tipo de ganho político. E agora, será que o Brasil vai retaliar os Estados Unidos? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, na guerra Rússia-Ucrânia, olha, a gente está tendo uma Ucrânia cada vez mais ousada no conflito. Eu trouxe para vocês a Operação Teia de Aranha, que atacou em 5 pontos diferentes do território russo. O número, galera, é de 40 bombardeiros, pelo menos é o que a mídia ocidental coloca. Existem algumas mídias russas falando que foi menos, algumas imagens satélite também foram compartilhadas de bombardeiros, se não destruídos, pelo menos que foram muito impactados pelas ações ucranianas. Independente do número de bombardeiros, dos impactos que foram causados, foi um sensível dano. Não só a capacidade militar, porque estamos falando de bombardeiros que têm uma capacidade de disparar mísseis de longa distância, e isso, querendo ou não, impacta o ataque da Rússia, mas impacta principalmente a imagem do Putin, porque mostra uma Rússia vulnerável que conseguiu ser alvo de um ataque com drones que custam no máximo R$3.000, pelo Serviço de Inteligência Ucraniano, SBU, que planejou o ataque durante 1 ano e meio. Pelo menos, segundo as informações prévias, os Estados Unidos não participaram dessa ação militar. Hoje, a Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, confirmou que os americanos não tinham noção que esse ataque ia acontecer e trouxe avarias significativas. Segundo a Ucrânia, 1/3 dos bombardeiros russos ali com capacidade de disparar esses mísseis foram danificados pelo ataque ucraniano. E a Rússia precisa dar uma resposta. Só que, além disso, além do ataque bem-sucedido de ontem, a gente teve mais um ataque hoje, e mais uma vez um ataque de inteligência. A ponte da Crimeia. E olha, galera, isso eu diria que assim, de novo, né? Além de toda a questão da logística, porque parte dos militares e equipamentos são deslocados pela ponte da Crimeia, é fato, a ponte da Crimeia representa um símbolo.
Quando a Rússia conseguiu dominar o território da Crimeia, a construção da ponte foi um símbolo de conquista ou de reconquista do território da Crimeia frente aos russos. Então mostra um poder econômico, um poder militar, um poder político grande do Putin. Ataques à ponte da Crimeia já foram feitos 2 vezes pela Ucrânia, em 2022 e 2023, e agora foi a 3ª vez. E a Ucrânia fez questão de compartilhar, pessoal, imagens e vídeos do que aconteceu, né? A gente teve a instalação de explosivos debaixo da água em mais uma operação da SBU, que é a inteligência ucraniana, depois de meses de preparo. Foram explosões que foram ocasionadas debaixo da água, colocado na base de sustentação da ponte da Crimeia. Segundo o Serviço de Inteligência da Ucrânia, nós já atingimos antes e hoje continuamos a tradição de atingir o território russo. Nenhuma estrutura ilegal de infraestrutura, ou seja, se referindo à ponte da Crimeia, tem espaço em nosso território. Por isso, a ponte é um alvo sim legítimo da Ucrânia, especialmente considerando que é uma artéria logística de abastecimento de tropas. A Crimeia é a Ucrânia e qualquer ocupação receberá uma resposta dura contra os russos. Aparentemente, pessoal, a ponte, ela está em estado crítico, tanto que houve, né, a finalização do fluxo ali de veículos, enfim, pela ponte e até mesmo no transporte marítimo, ali próximo das explosões, também foi paralisado. Segundo o Serviço de Inteligência da Ucrânia, foram 1.100 quilos, ou seja, mais de 1 tonelada de explosivos do tipo TNT que foram utilizados. E talvez, será que existem em outras porções? Será que existem explosivos em outros locais da ponte da Crimeia e um símbolo para o governo Putin? Olha, se de novo, né? Mesma coisa que eu falei ontem. Professor, você acha que agora muda o jogo, o equilíbrio de forças? Acho que não, acho que a Rússia, isso não vai significar que agora a Ucrânia vai conseguir reconquistar os territórios que foram ocupados pela Rússia. Mas simbolicamente é drástico, é perigoso, vamos colocar assim, para o governo russo. Vale lembrar que a gente teve também, antes do encontro que aconteceu em Istambul, ataques que foram feitos contra a ponte em Briansk e também em Kursk. Só que vale lembrar que nesses casos, a Ucrânia fala que não teve participação, que na verdade foi um ataque de bandeira falsa dos russos, porque nesse caso morreram civis. E aí a Ucrânia fala que não teve participação, que foi um ataque de bandeira falsa dos russos para tentar postergar um acordo, colocar a culpa nos ucranianos e coisa que vale, né? Professor, legal, né? E aí? A Rússia não vai dar uma resposta? O Putin vai deixar a sua imagem ser minada, assim, frente à comunidade internacional e principalmente frente ao parlamento, aos seus oligarcas, à própria população russa? A Rússia já fez o maior ataque de drones. No dia sequência, no mesmo dia, aliás, tá, que a gente teve o ataque que foi feito contra essas 5 bases aéreas, e agora fez mais um ataque, principalmente contra, realizando, né, bombardeiros ali no território da Ucrânia, principalmente na região de Sumy e Kharkiv, que é onde a Rússia está avançando nesse passado recente. Foram 5 mortos e dezenas de feridos, e o Zelensky colocando que isso é uma resposta terror tananã às ações que a Ucrânia vem praticando. Porque, de fato, pessoal, pelo menos na ponte da Crimeia e pelo menos nas bases militares, a gente não tem a noção de civis que foram feridos. No caso da ferrovia, aí sim, a gente teve a morte de civis. Mas a Ucrânia, tá vendo? Eu só ataco pontos militares. O que, na verdade, a Rússia já atacou vários pontos de civis, em Belgorod e tal, né? Enquanto a Rússia responde atacando pontos de civis. Além disso, para quem é velho de guerra aqui do canal, sabe quem eu estou falando? Dmitry Medvedev. Já foi presidente da Rússia quando Putin virou o primeiro-ministro e agora continua fazendo parte do governo russo, só que como conselheiro de segurança. Eu diria que assim, parece que o cara é o testa de ferro. Sempre que tem que fazer uma crítica muito enfática, palavras muito fortes, manda o Dmitry Medvedev. Então sempre que ele fala aqui no canal, sempre que eu repasso informações dele, pode preparar que lá vem informação forte, hein? E o Medvedev, ele foi enfático em alguma das suas afirmações. Primeiro garantindo, cara, que a Rússia não busca nenhum tipo de compromisso de paz nas reuniões que acontecem em Istambul, mas sim busca a vitória, alegando que o principal objetivo é destruir esse regime enfim, né, que é o regime ucraniano. Além disso, garantiu que é disso que se trata o memorando russo, não de uma possibilidade de paz, mas de uma vitória dos russos frente aos ucranianos. E, de fato, se todas as pré-condições que foram apresentadas no memorando russo forem cumpridas pela Rússia, não pode entrar para a OTAN, uma postura de neutralidade,
tem que reconhecer que os territórios da Crimeia, de Kherson, Zaporizhia, Lugansk, enfim, pertencem ao território russo. E querendo ou não, pessoal, o que esse ataque da Ucrânia colocou? Que nem a Crimeia, que o Trump estava obrigando. Falou assim, Ucrânia, vocês têm que reconhecer, a Crimeia vocês já perderam. Vocês deveriam ter respondido lá durante o governo Obama. Não responderam? Agora a Crimeia é da Rússia. Nem a Crimeia a Ucrânia está admitindo como território russo. Poxa, a inteligência hoje falou isso. Qualquer ocupação ilegal, que é a ocupação da Rússia na Crimeia, segundo a Ucrânia, vai ser respondida com toda a força. O Dmitry Medvedev, cara, coloca também que uma resposta ela vai ser inevitável e que o exército russo está avançando e tudo o que precisar ser explodido ou ser eliminado será. Quando ele fala tudo, penso que infraestruturas, pessoas que precisarem ser explodidas ou eliminadas vão ser eliminadas. E aí fica a pergunta, né? Senhor, beleza. Então quer dizer que a Rússia vai responder, né? E como que ela pode responder? Então, o próprio Dmitry Medvedev lançou a carta, o super trunfo que a Rússia utiliza, que é a questão do míssil Oreshnik. A gente fala, pessoal, de um míssil de médio alcance com cerca de 5.000 quilômetros, que além de colocar o medo, míssil balístico, né, de altíssima velocidade ali, que além de colocar o medo na Ucrânia, porque a Ucrânia hoje não tem defesas capazes de defender o míssil balístico, coloca o medo também nos países europeus, até mesmo em Reino Unido, que está falando que está pronto para a guerra com a Rússia, para a Alemanha, que está falando também de ser o maior exército do continente europeu, na Polônia, entende? Em alguns governos que têm um processo de militarização, algum tipo de confronto maior com o território russo. Então, estrategicamente falando, usar o míssil Oreshnik, como foi utilizado em novembro do ano passado, seria uma resposta contra a Ucrânia, mesmo que sem ogivas nucleares, claro, né? Eu não acho que vai ter um ataque nuclear contra a Ucrânia, mas seria uma resposta de demonstrar uma superioridade contra os ucranianos e sabendo que o Oreshnik poderia pegar em outros pontos do território europeu, por que não uma ameaça também contra o território europeu, tá? Além dos Oreshnik, o New York Times coloca que a inteligência russa está discutindo uma possibilidade de drones e mísseis serem utilizados não exatamente contra civis, mas contra pontos de infraestrutura. Se durante todo o período a Rússia fez questão de atacar pontos de energia elétrica, de saneamento, agora o enfoque, a resposta que o Putin vai ter que dar é desconectar a Ucrânia da sua energia elétrica, abalando civis, produção industrial e ainda mais a economia do país. Ou seja, pode ser que essa resposta venha com um Oreshnik ou que venha com drones e ataques, mísseis contra pontos de infraestrutura elétrica. Ou talvez os dois. Mas o que de fato deve acontecer, até para o Putin mostrar que ele tem o poder sobre o território russo e, querendo ou não, sobre o território ucraniano, é algum tipo de ataque mais potente contra o regime do Zelensky. E aí, pessoal, como será que a Rússia vai responder, hein? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, no continente europeu, Portugal anunciou uma medida polêmica. A gente está falando, pessoal, da deportação de 34 mil imigrantes, sendo que desses 34, pouco menos de 34, 5 mil são brasileiros. Professor, é uma perseguição contra brasileiros? Eu diria que assim, pelo menos do ponto de vista numérico, não exatamente contra brasileiros. Porque a gente teve, nos períodos do governo socialista ali em Portugal, da coalizão de esquerda, de 2015 até 2023, uma política que transforma Portugal em um dos países com as portas mais abertas do continente europeu, não só para brasileiros, mas para imigrantes de maneira geral. Tanto que a gente teve, por exemplo, só de brasileiros de 2020 até 2023, um aumento de 85%. Eram 276 mil em 2020 e passaram a ser 513 em 2023. Recentemente, com uma política, uma coalizão mais de centro-direita no governo português, eles fecharam a porta de imigração, querendo ou não, nas últimas eleições, o Chega, que aí sim é um partido mais de extrema-direita, ultranacionalista no continente, no território português. Aí sim, com uma postura bem mais anti-imigratória, ficou na segunda colocação, entende? É fato que Portugal não está tão confortável com essa política migratória. Mudou o processo e agora exige comprovação de emprego ou oferta de vaga de emprego para manter o pedido ali de residência. Os brasileiros são os que mais pediram residência, foram 76 mil, e os que mais tiveram a residência aprovada, foram 68 mil. Por isso, deportação de somente, entre aspas, pouco mais de 5 mil brasileiros.
Só que, de maneira geral, a gente fala, por exemplo, de pessoas da Índia, pessoas de Bangladesh, que receberam a ordem, o pedido de residência negado e deem 20 dias para sair do país. As autoridades alegam que é primeiro um pedido voluntário, né? Saia do país porque a gente está convocando você a sair, e que depois pode ser sim de maneira coercitiva, ou seja, de reclusão e até mesmo deportação do país. Lembrando, galera, que esse movimento, né, anti-imigração é um movimento que cresce não só em Portugal, mas em toda a Europa. Você, galera, que mora em Portugal, eu sei que existem vários que me assistem, fico muito grato por isso, tá? A situação em Portugal está muito caótica mesmo em relação ao aumento de imigrantes no país, principalmente por conta do governo mais à esquerda de 2015 até 2023, porque alegam-se que eles estão sobrecarregando o sistema de saúde, o sistema de educação e fazendo Portugal perder a sua identidade. Uma coisa é você ter pessoas que vão a trabalho para Portugal, outra coisa são pessoas que vão usufruir dos recursos públicos que deveriam ficar com a população portuguesa e estão indo destinados a imigrantes. Pelo menos é esse o pensamento da direita portuguesa. Você concorda? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, tivemos também o Elon Musk anunciando que, na verdade, ele já vinha dando alguns indícios que não estava muito satisfeito com o governo Trump, tanto por conta da sua nova política orçamentária, que está sendo votada e foi aprovada pelo Congresso, mais de 1.000 páginas, de um novo modelo tributário, que corta, sim, gastos públicos, mas também corta muitos impostos, e vem sendo colocado pela mídia americana, e não só pela mídia, apenas pelas agências de investimento, que isso pode causar um aumento ainda maior da dívida dos Estados Unidos, que já supera os 30 trilhões de dólares, e a maior dívida do planeta. O Elon Musk, além de ter criticado, né, essa mudança agora da estrutura orçamentária, também tinha criticado essas supertaxações. Aliás, galera, com o Trump falando, né, que vai exigir dos países algum tipo de negociação um pouco mais agressiva, senão vai taxar todo mundo, e possivelmente uma negociação com Xi Jinping na sexta-feira, com a China, que é o principal inimigo dos Estados Unidos. Mas voltando para o caso do Elon Musk, depois agora que ele saiu do governo com algumas críticas um pouco menos contundentes, vamos colocar assim, agora ele colocou que, na verdade, essa nova política orçamentária é um escândalo e uma medida eleitoreira, que ele não aguenta mais ficar quieto, que é uma abominação repugnante e que todos que votaram favoráveis deveriam se sentir envergonhados, já que aumenta o déficit orçamentário em 2,5 bilhões e vai sobrecarregar os americanos com uma dívida esmagadora e insustentável. Se a gente teve a saída do Elon Musk com alguns afagos, não, olha, você continuava sendo um conselheiro, você pode aqui se aproximar da gente e tal. Tá certo que o Elon Musk fez questão de falar que é o Congresso americano que está aumentando essa dívida. Mas o Congresso americano hoje é de maioria republicana e o Trump apoia essa mudança na política orçamentária no regime de impostos. Ou seja, talvez a lua de mel entre Elon Musk e Trump tenha de fato acabado. E para finalizar, pessoal, a gente teve também, não exatamente, pelo menos enquanto eu gravo para vocês, tá? O resultado eleitoral, mas as pesquisas boca de urna já confirmando a vitória da centro-esquerda na Coreia do Sul. Sim, galera, o Partido Democrático, que é esse partido de centro-esquerda, ele volta ao poder depois que Yoon Suk Yeol, aquele mesmo responsável por estabelecer uma lei marcial, alegando que existiam políticos infiltrados comunistas da Coreia do Norte que estavam roubando informações e estavam querendo enfraquecer a Coreia do Sul, decretou um estado de lei marcial, aí rolou seu impeachment, ele foi preso durante um tempo, enfim, e agora tivemos a convocação dessas novas eleições. Um governo de centro-esquerda venceu, e com mudanças bem contundentes. Lembrando que a Coreia do Sul atravessa sim problemas, porque é um país que tem a menor taxa de fecundidade do planeta, junto a alguns outros países, como por exemplo os japoneses. A Coreia do Sul vem enfrentando essas taxas do Trump de maneira bem enfática também, né? Essas tarifas em um dos principais parceiros comerciais. A Coreia do Sul é uma economia sim pujante, né? Mas que já foi muito mais, teve um crescimento muito maior no passado, tempos áureos ali, década de 80, década de 90, anos 2000. E a Coreia do Sul está envolta em uma crise diplomática com os norte-coreanos, com Yoon Suk Yeol e os seus governos anteriores, prometendo até querendo fazer armas nucleares, fazer os Freedom Shield, exercícios militares conjuntos com os americanos. E aparentemente o novo governo muda essa situação, alegando que vai querer unir o país sem dar um golpe, claro, fazendo uma crítica ao Yoon Suk Yeol, né, que tentou dar um golpe alegando ali uma lei marcial, e também alegando que quer sim o diálogo com a Coreia do Norte, já que pretende fazer da Península Coreana um local pacífico sem precisar de ataques, sem precisar de lutas.
Será que, pessoal, que essa política um pouco mais conciliatória vai trazer a paz entre Coreia do Sul e Coreia do Norte? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.